Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chegando na sua telinha mais uma vez o podcast Breves Histórias, já na sua terceira temporada. E agora, com motivo de muito orgulho pra gente, nosso projeto sendo aprovado na lei de incentivo à cultura, a lei federal, né? A lei Paulo Gustavo. Então isso muito nos orgulha de ver que nós temos um governo que se preocupa em apoiar os projetos culturais, né? Então, vida longa a todos os fazedores de cultura do Brasil e que as leis de incentivo à cultura do nosso país tornem-se políticas públicas permanentes, né, professor Valdir? É isso aí. Então, estamos aqui muito entusiasmados porque é uma nova etapa, né, desse nosso projeto aí. E agora nós temos a segurança de que o projeto vai andar porque existe um aporte financeiro que vai nos dar as condições para a gente realizar as nossas conversas aqui. Exatamente, né? E não é por acaso que hoje nós estamos com um entrevistado aqui muito especial, né? Que é profundo conhecedor dessa linguagem de sinais, né? E nós vamos apresentar ele aqui e a gente vai bater um papo com ele daqui a pouco. Estamos falando aqui do nosso queridíssimo Fabrício, que é uma referência na área, né? E vai nos dar uma aula hoje aqui sobre, né, Libras, sobre essa linguagem de sinais. E vamos aprender muito aqui com ele, tenho certeza. Fabrício, fique à vontade para dar suas considerações iniciais aí para a gente. Muito obrigado, professor Valdir. Muito obrigado, professor Max. É uma satisfação imensa estar com vocês, participando desse debate, dessa conversa. Claro que nós vamos travar discussões muito acaloradas e relevantes para a comunidade surda. Parabenizo a vocês pela ação de acessibilidade que estão adotando, possibilitando a comunidade surda de Breves, do Marajó e do Brasil todo saber, conhecer um pouco da nossa cultura, das nossas histórias, das nossas vivências marajoaras. Então, me sinto muito feliz e honrado de participar com vocês nessa conversa. Tá certo, professor Fabrício Balieiro, a honra, você pode ter certeza que é toda nossa de poder recebê-lo aqui, né? Você é uma pessoa que a gente tem o prazer de ter como amigo, né? A gente conhece seu trabalho, o seu projeto cultural e principalmente o Instituto Mão de Ouro, né? Que vai ser o foco principal. Claro, nós vamos falar um pouquinho da sua trajetória, mas o foco principal é o belíssimo trabalho, um trabalho muito relevante, né? Para a comunidade surda que é desenvolvido pelo Instituto Mão de Ouro, né? Mas, antes de nós entrarmos nesse assunto, a gente começa sempre querendo saber um pouquinho da trajetória pessoal, né? Então, vamos pegar lá desde o início, assim, falar um pouquinho do seu lugar de origem, falar um pouquinho dos seus pais, dos seus irmãos, da sua família. Então, conte pra gente, pros nossos inscritos no canal, aí, para as pessoas que estão nos assistindo, quem é Fabrício Balieiro a partir do início da sua vida? Então, assim, nasci em 1986, sou advindo de uma família marajoara, sou advindo do Rio Mapuá, né? Nos consolidamos no município de Breves. Tenho a minha mãe, a Darcy Balieiro, a minha avó, que foi meu incentivo de estudo, de luta, que hoje é em memória, Maria Balieiro. Tenho o irmão Marlon Balieiro, a qual tenho como referência como pai, Robson Balieiro, Alcione Balieiro, John Leno Balieiro, Cleuson. Então, esses são as pessoas que realmente são as originadoras da minha grande felicidade e do sucesso. São meus irmãos. São 5 irmãos, comigo 6. Então, tu nasceste lá no Rio Mapuá. Exato. E me conta um pouquinho, Fabrício, como era esse teu início lá no Mapuá, como era a vida, as dificuldades, como era o teu dia a dia lá com a tua família lá no Mapuá? Na verdade, eu vi do Mapuá quando eu tinha 1 ano, então eu não tenho referência do ambiente. Eu só nasci lá, mas depois viemos aqui para o município. Já vieram direto aqui para a zona rural. Para a zona urbana, quer dizer. Né? E escuta, mas lá, por exemplo, o que era? Era uma vila ou é uma casa assim, isolada? Pelas histórias contadas pela minha avó, era uma comunidade chamada Comunidade Cantagalo. Nunca visitei esse espaço, mas me falaram que é um espaço muito lindo, de pessoas acolhedoras. Na verdade, o Mapuá como um todo é um paraíso, né? Eu tive a felicidade de trabalhar no Mapuá quando eu lecionava na zona rural, né? E trabalhei lá no Mapuá e realmente é um lugar que encanta por sua beleza, né? Pelas pessoas que ali habitam também, que são pessoas simples, mas pessoas acolhedoras. Enfim, né? É um lugar assim, que
todo brevense deveria pelo menos uma vez ir lá para conhecer, né? Hoje é uma reserva, né? Reserva extrativista e realmente a gente precisa preservar. Sim, Fabrício, aí tu vens para a cidade e vocês fixam o endereço aonde aqui em Breves? Nós moramos até hoje na Castilhos França, próximo ao antigo Guanabara, uma grande danceteria da época, e a gente constrói a nossa vida a partir desse momento. Como você falou, é um local, o Marajó em si é um espaço grandioso, maravilhoso. E uma das metas agora é retornar à minha origem de nascimento, que é o Mapuá, e consolidar uma nova história dentro daquele espaço. Conhecer um espaço que eu estive distante há 37 anos praticamente e ver, realmente sentir um pouco da água do Mapuá, do açaí do Mapuá, ter uma vivência dentro daquele espaço. Ao vir para o município, já estudei em uma das melhores escolas que eu posso dizer, que é o Emerentina. Estudei no Emerentina, no Miguel Bittar, no MCP. Hoje eu estou como pós-graduado em Educação Especial, em língua de sinais, e estou concluindo o meu processo de mestrado. Isso, né? Nós vamos falar um pouquinho da tua carreira acadêmica daqui a pouco. Eu quero assim, que tu fales pra gente como era o espaço, porque tu vieste com 1 ano de idade para Breve, né? Então, fixou a residência lá na Castilho de França. Conta pra gente como era esse ambiente, né? Tu como criança, como adolescente, como era o ambiente, qual eram as brincadeiras, qual era o ambiente urbano de Breve nesse período? E vocês vieram com toda a família para cá, logo, só de uma vez? Sim, toda a família, sim, né? Assim, sim. aí conta então pra gente. Nesse momento, Breves vivia um momento ímpar, eu posso dizer, onde era uma cidade pequena, todo mundo se conhecia. Nós podíamos brincar nas ruas das mais diversos tipos de brincadeiras, como pipa, garrafão, bandeirinha, pirapega, futebol. Nós jogávamos na Castilhos de França na época ainda, que não era pavimentada. Então, assim, eu acho que foi um dos melhores, o melhor momento de nossa vida, nossa infância. Nós tínhamos contato com nossos amigos de rua, nossos colegas. A maldade não era tão grande. Eu acho que a criminalidade naquele momento era bem reduzida mesmo. A gente podia brincar até certas horas e a gente não tinha receio de ficar na rua com medo, né, do que poderia acontecer. Então, assim, a Castilhos de França foi palco de grandes momentos de aventura. A Castilhos de França e a Avenida Rio Branco. Aquela parte da frente da igreja, lá que nós fazíamos o nosso campinho ali, antes de ser pavimentado, do Perpétuo Socorro, nós passávamos assim a tarde toda brincando. Aquelas árvores de jambo, ali era o nosso momento de lazer, nosso lanche da tarde. Hoje, onde é o Tagaste, né? Aquele terreno ali, né? Então aquilo lá não tinha, era só igreja e o espaço. Então eu lembro que a gente invadia lá pelo lado, tinha uns montes de terra, de barro, né? E por trás era tudo igapó, né? E a pessoa, a gente ia para lá para brincar também, era muito... Na realidade, o meu grupo de amigos, nós tínhamos um pouquinho de medo, porque naquela época falava que existia o padre sem cabeça, aí usavam esse recurso para que a gente não entrasse naquele espaço ali. Mas assim, foi a melhor época da minha vida. Eu acho que só nos resta saudade, e a gente só sente saudade de coisas boas, né? Então assim, hoje eu reencontrei com grandes amigos que ainda resistem na Castilhos de França e outros que não resistem mais, né? Mas nós nos encontramos em um determinado momento, acredito que foi ano passado, tiramos uma foto em grupo, relembramos momentos daqueles agradáveis. E é isso, eu acho que aquele momento foi um momento histórico, onde nós brincávamos muito. Hoje nós sentimos um pouco de falta, hoje a gente quase não vê a juventude dentro desse espaço de rua, por receio da violência, por outras situações. Mas aquele momento histórico, aquele momento nosso, foram momentos assim, muito agradáveis. Quando nós íamos até lá para aquela área da Cozampa, nós fazíamos campinho, jogávamos vôlei. A altura é maravilhosa, a altura para vôlei, né? Jogava vôlei, jogava basquete. Mentira, eu ficava só sentado, né? Não tinha altura para isso, mas a gente brincava bastante. Então a minha adolescência foi assim rica de momentos agradáveis. Claro que, como quase todo marajoara, a gente inicia o nosso processo de
de captação de recurso, né, cedo. Por advir de uma família Humilde, né? humilde, Tem que trabalhar desde eu cedo, jamais poderia deixar de esquecer agora de pessoas que me ajudaram na formação que hoje eu tenho. Entre esses, Manuel Maria, ex-presidente, ex-gerente do antigo Esplanada, no qual foi uma referência, é um grande amigo, ao qual eu também deixo meu abraço, meus agradecimentos a ele. Ao Arir da Nativa, da loja Nativa, onde eu trabalhei naquela beirada durante muito tempo. A dona Glória, mãe do Sandro, mãe do Nil. Então, assim, foram pessoas que realmente contribuíram comigo, me dando oportunidade de ter Um trabalho, uma renda, né, para ajudar em casa. Exatamente. E foi legal, acho que ano passado, eu dei um abraço no Sandro, filho da dona Glória, e disse para ele: hoje eu vivo um novo momento da minha vida, um momento de pesquisa, de consolidação profissional, e agradecer a ele pela oportunidade que me deram de levar o pão de cada dia para minha casa. Então, essas pessoas assim, o Valdir Renan, da Renan Modas, então aquela parte lá da beirada, Da parte comercial aí eu passei tudo por ali, graças a Deus, assim, a gente consolidou a amizade, construiu história naquele espaço. Exato. Bom, Fabrício, vamos falar um pouquinho agora da tua trajetória educacional, né? Tu começas, como tu falaste, estudando na escola Emerentina, não é isso? Então conta pra gente como é que foi essa tua trajetória educacional. Como é que tá sendo, porque ela não acabou ainda, né? Vamos lá. E nem tem prazo para terminar. Né? No Emerentina, trago essas melhores recordações dali. Eu tive grandes professores, o saudoso professor Jolenas Nascimento foi meu professor, professor de muitos brevenses também. Jolenas está aí, ativa ainda, né? É. Quer dizer, agora ele está aposentado, mas está aí. O professor Jolenas, tive o privilégio de estudar com ele na 4ª e 5ª série. A professora Creuza, que foi a primeira professora que eu tive, reencontrei com ela. Acho que a Creuza mora lá em Castilho de França Não, também. a professora Não, Creuza- lá no final da avenida, né? No final da A avenida professora que ela Creuza mora próximo à Casa da Seresta. Bem próximo à Casa da Seresta. a Isso, professora Creuza. exatamente, é a Casa da Seresta. A professora Sofia, que foram esses que fizeram parte como professores Desse daquela início época. aí Desse início. O Emerentina, ele não tinha frente para José Rodrigues. Não, ele era tinha frente Do ginásio de esporte. Pra costa do ginásio. de esporte. Só tinha aquela ruazinha lá atrás. Então, assim, ali foi o estopim da busca por conhecimento. Eu acho que foi muito agradável. E recentemente, também ano passado, eu estou produzindo um memorial, eu fui buscar a relação de alunos que estudaram comigo naquela época. E tu então, te lembra de alguém aí? lembro. Então, vamos lá. De 96, quando eu entrei para o Emerentina, eu tenho a ficha, eu tirei a foto das fichas, e eu tenho hoje contato com a Joyce, tenho contato com a Mirla, tenho contato com diversos outros, Gene, Simona. Então, são amigos que eu estou resgatando, e eu pretendo ainda esse ano fazermos uma reunião, fazermos um café da tarde, legal. um reencontro Isso, legal. com aquela turma. Claro que Alguns não estão aqui, né? Hoje já moram em outro local. já devem morar em outros locais, outros acredito que também partiram, Isso, né? Mas nós vamos tentar fazer essa união, esse reencontro, né? No Emerentina foi assim, foi a melhor fase da minha vida. Sim. Foi. Eu sinto falta daqueles muros que não eram tão altos, onde a gente pulava para esparecer lá fora, né? Aí a gente comia um jambo lá fora, da árvore lá. assistia um joguinho lá no ginásio. ginásio. Né? Acho que aquele momento assim foi muito grandioso. O bairro Centro foi contemplado com a escola Emerentina e trouxe bastante assim, alegria para todos nós. E que bom que tu te lembra desse momento como um momento muito importante, muito marcante na tua vida, porque muitas vezes a educação fundamental, essa primeira parte, né, assim, do primeiro ao quinto ano, né, que hoje é primeiro ao quinto ano, né, ele é meio negligenciado às vezes, né, não se dá tanta importância, dá na verdade. Fazer para graduação, para graduação, né, para as outras, e essa parte ela é um pouquinho negligenciada às vezes, né?
não se dá tanta importância como se deveria se dar, porque, olha, marca uma vida toda, a trajetória de uma vida. Né? Então, se você tem bons profissionais, tem um ambiente que te agrada... E é bom enfatizar, por exemplo, essa relação de professores também que foram decisivos nesse início para a gente, né? E é bom citar esses nomes. Acho que faz justiça também com esse pessoal, porque eu acho que a educação básica, essa educação infantil e a educação que a gente chama de Fundamental 1 hoje, né, precisa de professores que tenham realmente uma habilidade especial, né, algo diferente. Não é aquele professor mais de academia ou de ensino médio e tal, mas esse professor da base, ele tem que ter realmente uma habilidade especial para poder fazer com que a gente... que é o início de todo um processo. Né? Então, a gente gosta de estudar a partir da inspiração dos nossos professores. Né? Eu achei muito interessante tu citar esses professores que foram decisivos nesse primeiro momento da tua vida aí, entendeu? Mas aí tu concluíste lá no Emerentina até a 4ª série na época, né? E aí depois tu foste para onde? Miguel Bittar. Miguel Bittar. Uhum. E aí, essa trajetória? Aí foi massa. Aí foi massa. No Miguel Bittar nós tínhamos, existia naquela época a feira cultural, existia também o MIB Dance, que era, era uma exposição. Acho que tinha festival de lenda também interno lá, não, né? Não acontecia, né? Mas jogos internos tinha. Tinha. Naquela época, o ginásio do Miguel Bittar não era coberto, então era uma arquibancada bem simples. Era uma quadra com mais arquibancada de madeira pesada. Joguei muito futsal lá pelo Pó de Giz lá. E era legal mesmo, nós ficávamos assim 3 horas da tarde naquele sol agradável, sem sapato, brincando, né? Ou então fazer a educação física também, física. Né? Vocês ainda fizeram educação física na frente da escola? Quando era de... Na areia lá. Na areia era. Se eu não me engano, lá era a professora Neurivana. Professora de educação física. Sim, a esposa do Matos, Dr. Matos. Dr. Robson Matos, né? Matos. Então lá foi assim muito prazeroso estudar ali naquele espaço. Claro que hoje a modernidade, o espaço ele foi um pouquinho modificado para atender melhor os nossos alunos, né? Mas assim, eu espero muito que aquela área de floresta, poderia citar assim, se preserve. Mas eu acho que sim, porque até hoje não houve uma modificação. Que ela continue, porque assim, é o local, acho que onde o jovem hoje, a criança hoje, ela não tem uma rua para brincar, né? Então aquele espaço ali pode servir, vai servir para muitas crianças ainda se divertirem como nós. Tirávamos até umas árvores de lá, eu não lembro agora o nome. Mari. Ali era... são espaços diferentes. No Emerentina era o Jambre, né? Jambre, faz. E lá no Miguel Bittar, o Mari. Né? Então, assim, eu tenho muitas recordações dali, grandes professores, que hoje são meus colegas de trabalho também, professor Afonso, professor Douglas. Então, assim, são infinitos. E uma das referências que eu tenho também, assim, em relação à pontualidade, é o professor Geraldo Pantoja. De matemática. O homenzinho, ele ia andando devagar. Quando ele chegava na porta, agora ninguém entra. Então ali o homem era muito pontual e tenho grandes recordações e agradeço a ele assim pelos ensinos, né? Algumas pessoas falavam, não, ele é muito duro. Não, muito rígido. Mas ele era um grande educador. E continua sendo um grande educador. Um forte abraço, professor. Ele está se aposentando, eu acho, né? Já se aposentou, não sei, mas está se aposentando. Dia desse nós nos encontramos, porque a gente praticamente iniciou junto a nossa carreira de professor, né? E aí tinha uma amiga da gente que trabalhou muito tempo, a Arlete Machado, que é a irmã do Artemio Machado, queria reencontrar, então nós fomos lá para um sítio dela, né, e acabamos tomando os goró lá para recordar os nossos bons tempos. Nisso. Bom, Fabrício, aí tu terminas essa segunda etapa lá no Miguel Bittar e vai pro... Emerentina de novo. Foi Emerentina? Só que pro Emerentina, por quê? Porque o espaço era Emerentina. O Emerentina era o anexo da escola MCP. Servia como anexo. Tá. Então, já no ensino médio hoje, né? Na época, segundo grau, né? Era. Aí eu estudei no período noturno ali. Também foi muito agradável, tranquilo. Grandes profissionais passaram por ali. Eu passei 3 anos no ensino médio, que era o período, né? Na verdade, eu tinha passado para ensino normal, que eram 4 anos, mas depois cancelaram. Tá. Aí tu terminas o segundo grau, né? Hoje, ensino médio, no MCP, anexo lá na Emerentina, né?
Antes da gente entrar na tua graduação, eu queria que tu falasse o seguinte, primeiro, como é que entrou na tua vida a língua brasileira de sinais? Como foi essa tua identificação? Foi através de quem? Foi na escola? Foi através de um amigo? Conta um pouquinho aí, para depois a gente parte para as outras, para graduação. Exatamente. Meados de 99, 98, 99, eu conheci um amigo da família que é surdo, Durval. Ele é irmão do Paulo Sena, o Durval. Sim. E aí, quando eu conheci, ele sempre chegava na minha casa e fazia assim. Meu irmão, ele é técnico em eletrônica, o Marlon. Então, eu entendi que isso aqui era meu irmão. Ele fazia o sinal de chave. Aí, quando era a mamãe, ele fazia assim e assim. Aí, eu entendia que era a mamãe. E o meu outro irmão, como ele é bem magrinho, ele fazia assim. E aquilo me despertou interesse, né, de conhecer um pouco da língua dele, do meio de comunicação dele. Naquela época eu era bem novo, eu tinha 13, 14 anos de idade. Já estava fazendo o ensino fundamental. Estava no ensino fundamental. Estava saindo do Miguel Bittar. Né? E foi nesse momento assim que eu decidi aprender um pouco da língua de sinais. Posterior a isso, em 99 exatamente, eu adentrei em um grupo religioso, né? E dentro desse grupo religioso, eles estavam ensinando língua de sinais para os seus membros. E foi o primeiro aqui em Breves. E foi o primeiro contato que eu tive de curso, né? E a partir daquele momento eu comecei a conversar em língua de sinais com algumas pessoas, ter interação com a comunidade surda. Ensinei alguns surdos naquele momento, alfabetizando, porque eles não sabiam língua de sinais, a gente começou a alfabetizá-lo no sentido religioso. E foi, acho que o início de tudo isso começou a partir do momento que eu conheci esse surdo, o Durval. Onde eu vi a necessidade de conversar com ele, de interagir com ele. E hoje, acho que a semana passada, ele sentou na frente de casa, a gente conversou, eu agradeci a ele. E na língua dele, eu pude compreendê-lo e ele também pôde compreender o que eu queria estava dizendo. E olha, esse primeiro momento foi difícil porque as informações eram muito poucas ainda, né? Como é que tu chegasse, por exemplo, a fazer tua trajetória pesquisando onde, como, por exemplo? Que a internet praticamente não existia aqui em Breves nessa época, né? Era muito escasso. Hoje eu digo para vocês assim que você aprende qualquer língua que você queira aprender, que você queira, porque nós temos ferramentas extremamente úteis, como por exemplo o YouTube. Existem cursos virtuais. Naquela época, como o senhor estava dizendo, nós não tínhamos esse recurso. Então, o que nós tínhamos era contato com outros surdos. Então, quem nos alfabetizou praticamente foram surdos. E esse grupo religioso, na época, eram as Testemunhas de Jeová. Os Testemunhas de Jeová foram os pioneiros dentro do trabalho com a comunidade surda. Hoje, os Testemunhas de Jeová têm a Bíblia em língua de sinais. Eu não faço parte do grupo religioso, mas tenho grande admiração pelo trabalho que eles têm pela comunidade. Então, eles têm a Bíblia em língua de sinais, livros em língua de sinais, todas as ferramentas voltadas para a evangelização de pessoas surdas. E professor, foi nessa mesma época ou já existia um grupo lá na escola Lauro Sodré que trabalhava também? Foi nessa mesma época que começaram esses estudos também? Porque sempre teve, né? Lá na escola Lauro Sodré sempre teve um grupo. Né? Falar lá do Lauro Sodré, acho que eles foram um dos pioneiros também a trabalhar com isso aí, né? Esse grupo já existia lá na escola ou surgiu tudo nesse mesmo período? Você sabe me informar? Na realidade, na década de 80, iniciou o trabalho da educação especial em Breves. Na época, existiam as classes especiais, que era uma salazinha isolada, onde colocavam todas as áreas de deficiência, surdos, cegos, deficiente intelectual, tudo só numa sala. Foi um momento assim, muito triste para a comunidade surda, porque eles não tiveram avanço educacional. E uma das escolas de referência no trabalho com surdos em Breves era a Escola Lauro Sodré. A saudosa professora Eleni, ela iniciou um processo de alfabetização naquele momento.
Eu não posso citar com grandes propriedades em relação a isso, como se dava o ensino, mas eu posso dizer que ela foi a precursora desse trabalho com a comunidade surda na Escola Lauro Sodré. Eu acho que tem uma que também, não sei se é dessa mesma época que iniciou esse processo, a Marisete Oliveira também. Isso, a Marisete, sim. Ela está ainda, eu acho que essa está se aposentando também agora, mas ela também já estava nessa Dona época. Marisete. Você lembra dela ou não? Não, a professora Marisete já estava nessa época. Né? Já. Né? A professora Wanda também já estava nessa época. Eu lembro porque eu trabalhei lá na Escola Lauro Sodré em 92. Não, 91 ou 92. E já existia esse grupo lá e elas trabalhavam especificamente nessa área aí que o professor assim, eu não sei dizer com propriedade em relação às duas. Eu tive o privilégio de trabalhar com a professora Marisete em 2009. Nós iniciamos um trabalho junto à Secretaria de Educação. Então, foi a primeira vez que a Secretaria de Educação teve intérprete de língua de sinais e professores de língua de sinais em 2009, na primeira gestão do atual prefeito. A professora Wanda, eu tenho recordação dela em 2005, quando eu ministrei o primeiro curso de língua de sinais aqui em Breves, 2005. O registro que eu tenho hoje, tanto em documentos, é desse processo de 1980, que foi na Escola Lauro Sodré. Não só na Escola Lauro Sodré, que depois foi disseminado para as demais escolas, mas a Escola Lauro Sodré sempre foi a referência dentro desse trabalho. Então, naquele momento existiam duas linhas de trabalho, a educacional e a linha religiosa. Né? Hoje, se vocês forem conversar com um surdo, a maioria dos surdos foram atendidos por esse grupo religioso, Testemunhos de Jeová naquela época, em 2000, 99 e 2000. Hoje nós temos outras religiões dentro do município que também aderiram ao processo inclusivo. Cito a Adventista da Promessa, cito a Assembleia de Deus e outras religiões. Mas existem surdos que também estão nas religiões de matriz africana. Então o surdo ele tem direito e deve estar onde ele se sente confortável, né? E sendo respeitado esse direito dele. Então eu aprendi a língua de sinais em meados de 99, né? Em especial o primeiro curso de língua de sinais foi por um grupo religioso. Depois disso as formações não eram aqui. Daqui a pouco eu vou citar algo muito, muito interessante que nós conseguimos trazer de fora para cá, para o nosso Marajó. As formações que nós fazíamos, eu tenho formação em Belém, em Santa Catarina, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Então, nós tínhamos que ir para fora. Passávamos, assim, muitas necessidades. Onde a gente tinha que ficar... Agora, Fabrício, só uma questão mais, vamos dizer assim, técnica. Essa língua brasileira de sinais, ela é padrão no Brasil inteiro, mas ela é internacional também, ou cada país tem uma característica, sabe? Pode dar essa informação para a gente? A língua de sinais ela é como qualquer outra língua. Né? Sim. Assim como existe dentro desse espaço geográfico onde a gente vive, que é o Brasil, que é a língua portuguesa, existe também um espaço geográfico chamado Argentina, que a língua é o espanhol, o castelhano. Então, esses espaços eles têm línguas diferentes. A mesma coisa acontece na língua de sinais. Existe a língua de sinais brasileira, existe a língua de sinais americana, a língua de sinais francesa. E por isso que quando a gente aprende a língua de sinais... De acordo com o idioma. Quando nós aprendemos a língua de sinais, é como se nós estivéssemos aprendendo uma segunda língua. E nós vamos nos tornar bilíngues. Né? Em uma língua não oral. Essa é a única diferença. A língua de sinais ela é diferente da nossa porque o nosso sistema é oral e auditivo. Na língua de sinais é visual e espacial por sinalizar no espaço. Né? Então significa que se tu quiseres conversar com um surdo de um outro país, no outro idioma, não é possível. Tem mecanismos, porque a lei, por exemplo, 10.436, ela diz o seguinte, que a língua de sinais ela tem suas expressões associadas, recursos associados. Se eu fizer isso para vocês dois que não sabem língua de sinais, o que seria? Para comer alguma coisa. Né? Então, em qualquer lugar do mundo, esse sinal é comer. Isso aqui é chamado de sinais icônicos, que eles representam a realidade. Né? Seria para nós, na nossa língua, as palavras concretas. Né? Isso aqui, comer. Outra coisa, isso aqui.
Bebê, né? Bebê. Então, qualquer lugar do mundo existe esse recurso que tu pode utilizar, só que ele é limitado. Tu não vai debater política com sinais icônicos, tu não vai debater religião, não. Ele é limitado. Sim. Ele transmite uma informação. Mas dentro da língua tem as mímicas, tem as pantomimas, tem todos os recursos que podem ser associados. Então, o surdo não entendeu, você vai fazer uma mímica para que ele possa compreender, né? Mas existe uma língua. Dentro desse processo, a gente fala sobre língua e linguagem, né? Isso. Então, a linguagem é todo e qualquer meio de comunicação, mas a língua ela tem uma estrutura própria, uma gramática própria. Legal. E Fabrício, vamos continuar falando um pouquinho da tua formação, né? Terminas o ensino médio no MCP e aí tu parte para a graduação, né? E paralela à graduação, continua a tua formação em Libras, né? Então vai traçando esse paralelo a partir de agora, sempre linkando uma coisa na outra aí. Tá. Primeiro espaço educacional é Merentina. Segundo, Miguel Bittar. Terceiro, MCP. E aí, dentro no meio da graduação, entre o ensino médio e a graduação, foi que eu consolidei um pouco mais a língua de sinais. Eu já conhecia. Quando eu saí do Miguel Bittar, eu já sabia, já estava tendo contato com a comunidade surda. Foi que eu fiz o primeiro processo, na época era o ProLibras, que era um exame de proficiência em tradução e interpretação. Eu posso dizer a vocês que eu fui o primeiro intérprete certificado da Ilha de Marajó, tanto ocidental quanto oriental. Eu fiz a primeira prova, passei como intérprete de língua de sinais, é um exame nacional, que foi pela Universidade Federal de Santa Catarina. E, posterior a isso, eu fiz também pela Universidade Federal de Santa Catarina como professor de língua de sinais. Então, eu tinha os 2 exames de proficiência. E aí eu entrei na graduação, que foi pela Universidade Estadual Vale do Acaraú. Né, Qual é a graduação? Pedagogia. Pedagogia. Né? Estudei lá, foi maravilhoso. Nós fomos a última turma da universidade aqui no Marajó. E nós fizemos assim um bom trabalho. Dentro desse trabalho, o meu TCC foi voltado para a língua de sinais para a comunidade surda ribeirinha. Na época não utilizava o termo ribeirinho, né? Então eu coloquei lá, era metodologias de ensino para crianças surdas na escola Ivo Mainardi. Na época tinham 3 surdos estudando lá, e eu queria saber como é que estava se dando esse processo de ensino, né? E foi maravilhoso o resultado que nós tivemos ali. Então, dentro desse processo eu tive as 2 certificações de tradutor e intérprete, paralela à graduação em pedagogia. Concluí a graduação em pedagogia, fiz a especialização em Libras, Braille e educação inclusiva. Qual? Aonde? Em Belém? Pela Fama, aqui em Breves. Aqui em Breves. E aí chegaste ao mestrado. Cheguei ao mestrado. Tive a felicidade de 2020 ser agraciado, contemplado com uma vaga no mestrado. Mas fora do estado que estás fazendo isso, né? Em Londrina. Em Londrina, no Paraná. Fui extremamente bem recebido dentro daquele espaço, no qual eu também aproveito para deixar meu abraço ao meu orientador, o professor doutor Otávio Gordi Andrade. Ele me recepcionou dentro daquele espaço, me levou para conhecer todos os professores da universidade. Então, assim, foi algo... fiquei 10 anos, se eu não me engano, parado do meu lado acadêmico. Então, terminei a minha especialização e parei. Decidi voltar a minha atenção para o trabalho social. Sim. E aí eu percebi, professor, que nós temos um legado histórico mental, mas nós não temos legado histórico documental. Aí que foi que eu disse, não, porque essa história mental que nós temos vai se acabar um dia, onde os nossos amigos, nossos familiares irão partir, nós iremos partir, e provavelmente a nossa história também vai se acabar ali. Então vamos escrever? Aí foi desse momento que eu tive a intenção de entrar no mestrado, de publicar artigos falando sobre o Marajó, falar sobre a língua de sinais, falar sobre o Instituto Mãos de Ouro, e graças a Deus a gente está conseguindo construir isso. Exatamente. E qual é o teu projeto de mestrado? Qual é o título? Vocabulário do Açaí Marajoara em língua de sinais. Propostas lexicográficas também. Então, assim, nós falamos, qual é a nossa maior riqueza?
aqui no Marajó. Qual é a nossa maior... Eu diria isso, a nossa maior riqueza é o nosso açaí. Né? É simbolicamente o açaí, ele representa muito para nós. E aí eu disse, vamos fazer o seguinte, vamos unir as duas paixões. Eu sou apaixonado pelo pretinho. Gosto de um açaí e sou apaixonado pela língua de sinais. Então eu vou unir essas duas paixões. E nós fomos fazendo uma pesquisa aqui no Marajó e não tem nada, ou poucos são as publicações voltadas para a comunidade surda, para a língua de sinais. Poucas são as publicações. E eu disse para o meu orientador, ele aceitou de cara, vamos falar sobre o açaí. Então nós vamos falar sobre peconheiro em língua de sinais, como é o sinal de peconheiro, como é o sinal de açaí, como é o sinal de açaí branco, açaí azedo, debulhar açaí. Então tudo falando sobre o açaí é o que nós vamos trazer nessa nossa alguidar, tudo. Todo esse campo semântico do açaí tá... Vai entrar. Exatamente. Pô, que legal. Porque a gente Peneira, sabe. tudo. A gente sabe. E foi feita uma pesquisa em 17 cidades do Marajó, se eles conheciam os sinais. Porque quando a gente, na comunidade ouvinte, a Academia Brasileira de Letras, vez por outra, faz algumas alterações na ortografia. Isso. Né? Na língua de sinais também é parecido. Como é uma língua nova, de 2005, 2002 quer dizer que ela foi sancionada, ainda se está construindo uma língua. Né? Pois é, e aí como é que vocês criam, por exemplo, o sinal para representar esse léxico aí, esse vocabulário aí? É interessante, porque assim, no Instituto, só vou citar um exemplo. Existe o Marajó, segundo a pesquisa do professor Agenu Sarraf, ele diz que existe 2 Marajóis, o Marajó de Campo e o Marajó Floresta. Então, no Marajó de Campo, é muito notório a existência de búfalos. Sim. Então, o sinal de Marajó de Campo campos, é esse aqui, ó. Desse jeito. É o sinal do... Só que nós não somos contemplados com isso, porque não é característica do Marajó Floresta. Isso. E aí nós reunimos com surdos lá no Instituto Morro de Ouro, aí a gente faz um processo de votação. Porque nós não temos uma academia brasileira de língua de sinais. Sim, né? Nós não temos. E o que acontece? A maioria dos sinais existentes, eles são advindos, a maioria, da Universidade Federal de Santa Catarina, que é onde foi o início de grandes pesquisas. Só que nós não nos sentimos hoje tão contemplados com alguns sinais que são postos, porque não é a realidade deles. Sim. Quem conhece essa realidade somos nós viventes nesse espaço. Isso. Aí nós reunimos com professores de língua de sinais, com intérpretes de língua de sinais, com surdos experientes, e nós criamos um sinal para o Marajó. Então, Marajó das Florestas. Marajó das Florestas. O que acontece? Os surdos trouxeram propostas deles, outros trouxeram, eu trouxe uma proposta, e nós fomos para o processo de votação. E o sinal que foi aprovado e votado foi esse aqui, ó, que é o sinal de ilha, e isso aqui, Marajó. E que isso aqui significa as ondas dos rios, os banzeiros, como o pessoal diz aqui. Aqui ficaria Ilha de Marajó. Então contemplou a nossa realidade. E os surdos aceitaram. Aí ficaram os 2 sinais, então, para o Marajó dos Campos e o Marajó das Florestas. Marajó da Floresta. E na gestão anterior do governo federal, muitos intérpretes do anterior presidente, eles nos procuraram para saber o sinal do Marajó, do nosso Marajó. E se você for ver nas propagandas políticas, eles utilizam esse sinal. Ilha de Marajó. Então foi reconhecido a partir de então. Nós publicamos dentro do nosso canal do YouTube, nós publicamos artigos falando sobre a variação linguística do sinal Marajó. Então se constitui dessa forma. A necessidade de termos uma academia brasileira de língua de sinais, eu acho muito relevante. Né? Mas também é muito relevante nós também respeitarmos os espaços geográficos, né? Porque, por exemplo, como é que uma pessoa lá do sul do país vai falar sobre o Matapi? Eles podem até falar, mas não com a propriedade que os surdos daqui têm. Exatamente. Né? Então, hoje a gente luta para expor lá fora
desconstruir aquela imagem errônea de que o Marajó ele é um espaço de extrema exploração sexual de crianças, né? Não estou dizendo que não exista, mas existe, a gente sabe que existe, mas não da propagação que é feita, da forma que ela é feita, propagada, né? E aí o que nós fazemos? Disseminamos projetos. Hoje a gente está levando outras ideias em relação à comunidade surda, sobre as pesquisas da língua de sinais lá para fora, para que eles também possam vivenciar e possam até se sentir atraídos para vir gastar seu dinheiro aqui conosco. Tu já defendeste a tua... como é que chama? Não é, a tese é doutorado, né? O mestrado é dissertação de mestrado. Já defendeste a tua? Eu fiz a qualificação no dia 14 de dezembro e eu vou entregar o documento agora em fevereiro. Dia 25 de fevereiro eu entrego e depois disso a gente vai para a defesa da dissertação. Mas eu fui aprovado na qualificação, todos gostaram, mostrei para eles. Quando eu estava lá em Londrina, eu sou tão apaixonado pelo Marajó que eu fiz uma tarde no Marajó. Eu levei tacacá. Na academia lá? Levou todo o material daqui. Na faculdade lá ou não? Lá na universidade. Lá no apartamento onde eu estava. Só que chamei todos os professores. E aí eu levei todos os materiais daqui e cozinhei. Eu gosto de cozinhar. Fiz lá vatapá, tacacá, maniçoba. Pato no tucupi? Não tinha? Não tinha. Mas tinha açaí. Com camarão, açaí com charque. Então eu levei para eles e eles realmente farinha d'água, tapioca. E levei para eles que eles conhecessem realmente o que é o nosso açaí, né? Já ouvi boatos de dizerem que o açaí tem gosto de terra. Eu peguei e disse não. Eu não como terra. Eu não sei o gosto, mas eu posso dizer... mas agora já tem até gaúcho ensinando pra gente como tomar açaí. Né? Aí eles viram como é a textura do açaí, provaram e perceberam que não é nada parecido com aquele aromatizante, né, que é posto nos sorvetes. Exatamente. Bom, Fabrício, tu terminas a tua graduação, a tua pós-graduação, né? A primeira que tu fizeste, que agora tu tá terminando a segunda, que é o mestrado, né? E termina a tua primeira pós-graduação e fica essa lacuna de 10 anos aí, né? Envolvido em outros projetos. Um deles, que é o objetivo principal da nossa conversa hoje aqui, é o Instituto Mão de Ouro, né? Esse projeto tão, diria assim, abençoado, né? Que atende a tantas pessoas, a tantas famílias e que muito nos orgulha de ter a sede aqui em breve, mesmo com todas as dificuldades que a gente conhece, já conversamos sobre isso, né? Eu queria que tu falaste do Instituto Mão de Ouro, do início, quem foram as pessoas que te ajudaram, como é que se deu esse processo de formação do Instituto? Certo. Eu ia embora de Breves, já tive grandes oportunidades de vivenciar novas experiências fora daqui. Todos os aportes que eu tenho em relação à formação são de fora. Como eu disse, naquela época nós não tínhamos cursos aqui. Então era Belém, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Belo Horizonte. Então a gente conseguiu trazer de lá e buscar esses conhecimentos ali. Fácil foi? Não foi fácil. Ainda antes, depois concluíste a graduação? Não, dentro desse período. Dentro desse período. Então não foi fácil. Sim. Mas aí o amor à comunidade fez com que a gente visse também na língua de sinais não só o amor à língua e à comunidade, mas por ser advindo de uma família pobre, a necessidade de se manter. Então, eu vi na língua de sinais a oportunidade de manutenção de vida também, profissional. Meu sonho era ser advogado. Hoje eu posso dizer para vocês que ano que vem, provavelmente, eu entro no curso de bacharel em Direito. Eu pretendo. Porque a gente não abandona. E ainda tem o doutorado também, né? Tem o doutorado, se Deus quiser, em dezembro desse ano agora, a gente já entra. Então a gente não abandona sonho. A gente guarda para o momento certo. E aí, dentro desse período, pela paixão, pelas conquistas da língua de sinais, eu vi que a comunidade surda ela não era contemplada em alguns espaços. Hoje eu posso dizer a vocês que a maioria das nossas lutas, o Instituto Mão de Ouro ele é apartidário. Ele é apartidário e religioso. Nós não temos religião e nós não temos políticos favoritos. O Fabrício tem religião, o Fabrício tem viés político? Tem. Sim. Tem, mas a entidade assim como não. Os membros lá também devem ter, né? Cada um tem, mas aí isso
não influencia, né, no Instituto. Eu, por exemplo, o Fabrício é esquerdista, apoiou o Lula, Sim. mas ele não se exime, se houver a necessidade de uma manifestação, de criticar o governo. Sim. Então, a nossa bandeira, Charles e professor, é realmente lutar por uma classe, né? E, às vezes, essa luta ela não é tão bem vista, porque atinge pessoas, atinge grupos de pessoas. E aí as pessoas elas têm que entender que a nossa bandeira ela não é para te favorecer enquanto político, enquanto religioso. É realmente uma luta de classe para valorizar esses que foram esquecidos. Se nós formos falar sobre o processo histórico da língua de sinais e da comunidade surda, a gente vai ver que durante toda a vida eles foram hostilizados. Surdos eram queimados vivos pela Igreja Católica, surdos tinham suas mãos decepadas. Quando se cometia um crime, quem eram os acusados primeiro eram as pessoas com deficiências, e muitos deles surdos, porque não tinham como se defender. Eram mortos por conta disso. Hoje, professor, vai um surdo no hospital, quem é o médico que vai atendê-lo na sua própria língua? Quem é o médico que vai atender na educação? Quem é o médico não, o professor que vai atendê-lo surdo? Há acessibilidade lá na Câmara dos Vereadores, há acessibilidade na Prefeitura. Então, nós vivemos no espaço, e existe Boaventura, se eu não me engano, ele disse que há uma diferença que precisa ser refeita. Né? Hoje a gente pode dizer que o mundo é dos ouvintes. Os surdos estão em um mundo ouvinte. Né? Esse podcast, eu volto a dizer, parabéns pela iniciativa. Aqui ao lado nós temos a intérprete de língua de sinais sinalizando. Vamos apresentar daqui a pouco. Ela está sinalizando e ela vai tornar esse espaço acessível aos nossos amigos surdos que muitas das vezes não tiveram acesso a isso. Então, vendo essa mazela de falta de comunicação, se eu for perguntar para vocês dois o que é o HIV, vocês vão me responder. Mas pergunta para o surdo o que é um HIV. Pergunta para um surdo marajoara o que é um HIV. Pergunta para o surdo o que é um AVC. Qual é o risco de comer o sal, de comer o que é o diabetes. Então, os surdos estão morrendo no Marajó sem saber o que tem. Né? Exato. Sem saber o que estão experimentando. Existem casos de ouvintes somos nós, né? Soropositivos, mas também existe dentro da comunidade surda. Existem surdos que também estão envolvidos em drogas, em outros atos. Então, a diferença entre eles e nós é que nós tivemos desorientações desde a infância, onde a nossa mãe dizia, não faça isso. Agora, fala para um surdo, por que ele não pode fazer isso? E dentro da pandemia, que foi um momento muito delicado nas nossas vidas, nós fomos proibidos de sair de nossas casas. Justamente para preservar a nossa família e nossa vida. Imagina o surdo, a mãe dizendo, só fechando a porta, não. Aí o surdo vai dizer, mas e aí, por que eu não posso ir? O surdo entra em depressão, professor. Sim. Quando nós éramos mais jovens, lembra onde tu estudava, Max? Charles? Onde eu estudava? Estudei no Santo Agostinho, na educação base, lá no ensino fundamental. Primeiro Santo Agostinho. Tu lembra da tua primeira paixão? Olha, eu sendo entrevistador agora. Mas ele não pode falar. Não pode, né? A mulher fica brava com ele. Vamos mudar de assunto, então. Eu não lembro. Lembra, professor Valdir? Rapaz, eu lembro. Não faz tempo, mas eu lembro. Foi lá no Santo Agostinho. Quando nós éramos novos, nós nos apaixonávamos. Né? E a primeira pessoa que a gente falava, ou era para um amigo, olha, eu estou gostando daquela menina ali. Né? Primeira coisa. Ou a gente falava para os nossos pais, dificilmente falávamos. Né? A gente falava só para o nosso parceiro, porque ele ia lá e furava o olho da gente também. É verdade. Eu lembrei agora do meu amigo Altinho. Não vou falar nada dessa história, depois a gente conversa, Altinho. Então, assim, nós fazíamos dessa forma. Quando apaixonávamos, falávamos para alguém. Quando tínhamos algum problema, falávamos para alguém. E o surdo? O surdo se apaixona, surdo tem problemas, surdo tem dúvida, surdo tem todos os direitos negligenciados.
Eu cito até o exemplo de uma surda do município. Eu posso citar pela autorização que ela me dá. A Aina, mãe surda, que precisou, durante o período da gestação, ir ao posto médico para saber as orientações de como, o que ela poderia tomar, o que ela não poderia tomar de medicamento. Quando a filha dela ficou doente no hospital, ela queria saber o que a filha dela tinha, mas o direito foi negado a ela, tiveram que chamar outra pessoa para saber o que estava acontecendo. Então, assim, os direitos que são constitucionais nossos são negados a eles. Pois é, e às vezes a gente não vê por esse lado. Eu estava falando agora, realmente eu estou percebendo a dificuldade que é, uma coisa que para a gente é simples, né? Simples assim, no sentido de entendimento é muito mais rápido, e para eles realmente eles passam por toda essa situação e a gente não se dá conta. Eu, pelo menos, estou aqui... Eu toco, professor, num assunto mais delicado ainda. Fabrício, tu és a favor do BPC, do surdo? Eu diria para vocês, até certa idade, sim. Mas o que a gente vê é que o governo, ele quer te dar uma migalha, independente de governo que seja, mas ele tira todos os direitos teus. A diferença do surdo para as outras áreas de deficiência é que o surdo não tem nenhum problema cognitivo. Surdo escreve, tem surdos hoje no doutorado, pós-doutorado, tem surdos professores em grandes universidades, são advogados, então eles estão onde eles querem, né? A questão é linguística, não é cognitiva, né? Então, se hoje você for perguntar quantos surdos do município de Breves sabem ler e escrever, aí são outros questionamentos que causam assim, um alvoroço intelectual em algum. E Fabrício, e quando tu falas, por exemplo, no caso da mãe, né, da mãe surda que foi ter seu bebê, que não recebeu as orientações, que quando o bebê adoeceu, teve que procurar o hospital, né? O que é que falta? O que é que falta para poder implementar esses profissionais nesses espaços? Porque o que é que falta? É o interesse. O médico ele já passa 6 anos numa faculdade, estudando pra caramba, quem sabe o curso é puxado, o enfermeiro e tal, os outros profissionais. Mas o que é que falta? Falta uma disciplina para eles aprenderem, falta eles terem essa capacitação, ou falta contratar pessoas que são específicas dessa área para trabalharem junto a esses profissionais. Falta uma legislação, falta boa vontade, o que é que está faltando? Lei não falta, já tem lei demais, o que falta é a efetivação delas, né? E na realidade o que eu diria para vocês é o que falta é isso que nós estamos fazendo, conversa, esclarecimento. Não é o que tu acredita, é o que existe. Com certeza que dentro dessa nossa conversa aqui, como o senhor falou agora há pouco, despertou em mim essa curiosidade, esse interesse. Hoje nós estamos tentando um diálogo com a gestão atual. Eu representei a educação especial na criação do PCCR, que nós conseguimos colocar dentro do Marajó, a única cidade do Marajó que tem profissionais da educação especial é Breves, dentro do cargo de planos e carreiras, né, do profissional da educação. É Breves. Nós temos lá o professor de apoio pedagógico, que trabalha com deficiência intelectual e física, o itinerante, que trabalha com as sensoriais, que é auditiva e visual, e o profissional múltiplo, que trabalha na sala do AE. Nós temos. Dentro desses debates que nós tivemos no PCCR, se constituiu também outros profissionais que hoje estão trabalhando no Centro de Atendimento Educacional Especializado, que é o Centro Aleph, né? Então, houve um avanço dentro desse critério de trabalho. Mas o que precisa realmente para a comunidade surda é esclarecimento legal, né? Nós já entregamos na mão de uma vereadora do município um projeto de lei para a criação dos cargos de professor de língua de sinais e de intérprete de língua de sinais, assim como de ledor, de transcritor. Vamos falar sobre o cego, né? O que nós temos hoje para o cego? E eu até peço desculpa aos colegas que estão assistindo agora, eu vou fazer diferente do que eu deveria ter feito, era a minha autodescrição. Eu peço desculpa e faço agora para vocês. Eu tenho 1,59 m, a minha cor é parda, eu estou hoje nessa entrevista, na minha frente há 2
profissionais, entrevistadores, ambos estão de óculos e posterior a isso poderão se apresentar. Eu estou com uma camisa clara, estou sentado de frente com eles, não estou usando óculos e tenho uma cicatriz no lado direito do rosto. Esse é o Fabrício Balheiro. Isso aí nós estamos falando dos cegos, que nós temos muito em breve. Exato. Onde é que o cego vai ter... Porque o nosso trabalho, professores, é de causar autonomia aos nossos alunos, às pessoas. É o cego poder pegar a bengala dele e andar por toda a breve, se ele quiser, sem ser atropelado. É de o surdo saber que essa rua aqui se chama Francisco José da Rocha. É saber onde funciona o hospital. É chegar no hospital e dizer bem assim, olha, eu não posso tomar determinado remédio porque eu tenho alergia. Ao invés do... Não sei se acontece, né? De repente o enfermeiro, o médico, o técnico de enfermagem diz bem assim, deixa eu colocar só um pouquinho. Se embolotar, eu paro. Né? Então não é assim que funciona. Eles vivem em um espaço que é deles, mas que a maioria são ouvintes. Aí surge a pergunta, por que criou o Instituto Morro de Ouro? Para sanar. E eu tenho uma visão, professores, de que o nosso trabalho enquanto instituição não governamental deveria ser momentâneo. As associações deveriam ser momentâneas até sanar aquele problema, porque é responsabilidade do Estado, não das instituições não governamentais. Então, nós criamos o Morro de Ouro e criamos projetos, como, por exemplo, nós construímos ao longo desse tempo 3 ou 4 casas para populares. Vocês nunca viram isso nas redes sociais. Por que não? Porque tudo que a gente tem que fazer não é para mídia, é porque a gente quer. Exato. Nós entregamos mais de 1.200 cestas básicas ao longo desses anos. Nós temos um projeto chamado Sopão de Ouro, que nós vamos para comunidades periféricas da cidade entregar sopa, entregar roupa, entregar medicamentos. Nós temos os projetos voltados para a criança, como o projeto de ensino de violão. Surdo pode aprender a tocar violão? Pode. Beethoven era surdo. Né? Então, tudo se pode. Surdo pode pintar um lindo quadro, né? Pode estar em todos os espaços. O que falta é oportunidade. E surdo tem direito à fé? Tem. Se eu perguntar para vocês quem é Deus, vocês vão definir de acordo com o que vocês acreditam. Mas e o surdo? Sabe quem é Deus? Aí nós temos um projeto chamado Acessibilidade Religiosa. Se o surdo precisar ir na Assembleia de Deus, vai ter alguém para acompanhá-lo. Vai precisar de ir lá na Umbanda, alguém vai acompanhar, independente da fé que o tradutor tenha, que o intérprete tenha. Então, foi tentando sanar esses problemas decorrentes historicamente, que nós construímos o Instituto Morro de Ouro. Éramos 5 pessoas naquele momento. Foi dia 24 de abril de 2002. E começou esse projeto, a ideia desse projeto, ele começou lá naquele maravilhoso espaço do terminal hidroviário, onde tinha aquela música ao vivo, onde você tocava para nós lá. Flor da Sororoca. Exatamente. Foi naquele espaço que começou tudo. Eu estava dando uma volta na cidade, já ia embora de breves, e encontrei um casal de amigos. E eu falei, disse que eu não ia embora, dia 24 de abril. Eu disse, eu vou embora porque não dá mais certo, porque é uma luta que a gente está travando, que nós não vamos ganhar. E fiz as minhas lamentações. Aí a esposa desse meu amigo, ele pegou e disse, ela olhou para mim e disse, Fabrício, as tuas mãos são de ouro. Aí quando ela falou isso, tuas mãos são de ouro. Agradeci e fui embora. Cheguei em casa, eu disse para minha ex-companheira, disse bem assim, olha, eu vou criar um projeto. Vai ser Mãos de Ouro. Foi ela que, sem querer, te ela deu o nome, deu o título. Aí, no dia seguinte, eu fui lá para o Centro Aleph, onde funcionava próximo àquele ninho do pássaro. Aí eu cheguei lá com a professora Carla Matos e disse, professora, a partir de hoje eu já tenho um grupo. Esse grupo se chama Mãos de Ouro. Aí eu reuni a professora Jonaia Almeida, professor Fábio Praia, professor Rômulo Custódio, professor Rodrigo Moraes,
nós reunimos, e outros profissionais, a professora Jane, nós reunimos para fazer o nosso primeiro ensaio. E a nossa primeira apresentação ela foi lá no Miguel Bittar. Era um evento da EJA. Nós fizemos a nossa primeira apresentação. Infelizmente, nós não temos o registro desse momento. E, a partir de então, a gente começou marcando nossos ensaios, nossas reuniões. A princípio, funcionava nossos ensaios, eles funcionavam lá no CEDEP, em alguns momentos. E, depois disso, nós fomos lá para a Escola Jolena Nascimento, onde a professora Shirley Nascimento liberou o espaço. Ficamos lá durante muito tempo trabalhando. Mas a ideia ali só era a apresentação cultural. Então, tinha um evento ali, o Morro de Ouro estava fazendo as suas músicas em língua de sinais. Já em 2014, eu fiquei adoentado. Fiquei um mês doente no hospital regional. E pedi a oportunidade para Deus para a gente reviver e fazer uma nova história. Foi a partir daquele momento que a gente criou um tema para o nosso instituto, que foi hoje é Instituto Morro de Ouro, as mãos que transformam vidas. Aí naquele momento vejamos o outro como se fosse nós. Esse foi o tema inicial do nosso trabalho. Depois foi sensibilizando corações. Foi daquele momento, de 2014, que nós começamos um trabalho social, que nós começamos a orientar a comunidade surda, dar subsídios alimentícios, né? E aí, Fabrício, mas como é que vocês mantêm, por exemplo? Tu disseste que vocês distribuíram quantas cestas básicas esse ano? Mais de 1.200 cestas básicas. Então tem um pessoal que contribui lá com o Instituto? Né? O Morro de Ouro, ele não é o Fabrício, né? É um grupo de pessoas que ao longo dos anos tem se abraçado a causa. E é muito interessante, até agradeço a sua pergunta, realmente. Existem pessoas, por exemplo, parceiros nossos, a professora Joane Gleice, o professor Paulo Carvalho, do CEPAC, a professora Shirley Nascimento, a professora Railene Chaves, o Totti, que é enfermeiro. Assim, é justo também ficar citando, porque eu vou esquecer de pessoas. Mas, de todo modo, que os outros também se sintam contemplados. Sim, que todos se sintam contemplados, porque realmente é isso. Eles não deixaram cair a peteca. Né? O termo seria esse. Então, quando há uma necessidade, digamos que amanhã o Max Charles chega e, professor Fabrício, tem uma família aqui necessitando de auxílio, o senhor tem alguma coisa para nos ajudar? Aí eu aciono aqui o grupo, pessoal, vamos fazer uma cesta para determinada família. Ou não citamos o nome de família, não registramos foto, nada disso. Aí a gente reúne a cesta, entrega para o Max e o Max entrega para a família. Nós nem precisamos ter contato com a família. E nem o Max vai dizer foi o Instituto Morro de Ouro. Durante todo o tempo, a gente sempre tinha assim, armazenados alimentos. Só que durante esse período que nós estamos lá no Instituto, foram mais de 19 vezes arrombados. Foi mesmo? O senhor mora lá próximo, né? Sim. Foram mais de 19 vezes. Caramba. Foram mais de 89 lâmpadas. Foram fogão de 4 bocas, botijão de gás, caixa amplificada. De uma dessas, tu me levaste lá, eu estava me mostrando, eu acho que tinha entrado nesse dia, na noite, no dia seguinte, eu ia passando, acho que tu me chamaste, tu me mostraste. Levaram aqui botijão de gás, levaram, não sei o que foi outras coisas. Assim, foram mais de 19 vezes que isso aconteceu. E ano passado, nós tivemos assim, uma tristeza muito grande, que a nossa identidade foi arrancada. Que acho que 6, 7 horas da manhã, um cidadão lá arrancou toda a lona da frente do Instituto. Aquilo foi doloroso ver. E Fabrício, e assim, por exemplo, de forma aleatória, se alguém quiser contribuir, por exemplo, eu tenho tal coisa, eu queria ajudar lá, tem como fazer isso? Tem sim. A gente tem o nosso canal no Facebook, Instagram, a pessoa pode entrar em contato por lá. A gente vai até o local, digamos que seja alimento, aí a gente vai buscar o alimento. Ou pode deixar no Instituto marcando um horário. Como o nosso trabalho é voluntário, nem sempre há pessoas ali. Né? Nós não podemos condicionar as pessoas a trabalhar de forma voluntária. Tu vai ter esse horário aqui. Então é um trabalho voluntário, como a PAI, como qualquer outra instituição. E existe também o nosso canal no YouTube? Canal do YouTube.
nós temos a nossa própria conta do Instituto, onde não passa pela conta do Fabrício, da Deise, de qualquer outro profissional. É uma conta específica do Instituto Morro de Ouro que vai aparecer bem aqui embaixo. Isso, a gente vai colocar aí o endereço eletrônico, lá todas as redes sociais, a conta para quem quiser colaborar. Vamos deixar o contato do Instituto, ter o contato dos outros professores, para que as pessoas que queiram ajudar, porque eu acho que é muito importante, né, pela grandeza do trabalho que é desenvolvido pelo Instituto Morro de Ouro, que as pessoas ajudem, né? Que a gente ajude, na verdade, porque eu sei das dificuldades, né? Tem aluguel para pagar, né? Em um determinado momento a prefeitura arcou com essa despesa, depois já não foi possível mais, então muda de gestão, mas parece que a importância é um pouquinho negligenciada, então vamos tentar fazer com que as coisas caminhem nesse lado, porque não é nada em benefício do Fabrício, nem das outras professoras, outros professores que estão lá. É em benefício das pessoas que são assistidas pelo Instituto. Não é isso, professor? Exatamente. Assim, esse ano a prefeitura ela cedeu espaço para nós desde maio do ano passado. Está cedido. Está lá mesmo? Está lá. Aquele espaço. Aquele espaço está cedido desde maio do ano passado até hoje para o Morro de Ouro. Só que a energia elétrica ali é por nossa conta. Só de energia elétrica é R$ 980 ao mês. E isso sem funcionar todos os serviços. Né? Então, assim, nós hoje estamos lutando para conseguir nosso próprio espaço. Né? É muito bom. Agradeço assim, a Prefeitura do município de Breves pela cedência do espaço, pela sensibilidade que tem, pela causa surda, mas é muito interessante nós termos o nosso próprio espaço e termos a nossa independência, né? Porque é dessa forma que a gente consegue construir algo melhor. Então, essa história da comunidade surda, ela motivou a criação do Morro de Ouro. Então, em 2014 teve essa pausa. Pausa de doença e início de novas ações, que foi os serviços sociais, o trabalho com crianças. E eu não posso deixar agora de agradecer a professora Eluana Cardoso e a professora Jonay Almeida. Elas iniciaram o trabalho com as crianças. E hoje, essa intérprete que está acompanhando a nossa live se chama Raíssa. E a Raíssa, ela já está por volta de 9 anos no Instituto. Então, ela aprendeu a língua de sinais no Instituto Morro de Ouro e hoje está conosco também. Então, vamos chamar a Raíssa aqui para a gente apresentá-la. Raíssa, vem aqui, por favor, minha querida. Fica aqui no... Acho que aqui pode ficar aqui do lado do Fabrício, que a câmera pega ali, direto. E vamos fazer a apresentação da Raíssa, né? Porque é importante a gente salientar que a Raíssa, ela é fruto do projeto do Instituto Morro de Ouro. Tá, professor Fabrício? Então faça as apresentações aí. Essa aqui é a Raíssa. Olha ali, Raíssa. O sinal dela é esse aqui. Peraí. De novo, o sinal. Essa é a Raíssa, o sinal dela é esse aqui. Ela já está conosco no Instituto Morro de Ouro. Há quanto tempo, Raíssa? Pode falar aqui. Pode falar que capta daí. Vai fazer esse ano de 2024, eu vou fazer 10 anos. 10 anos de instituto. 10 anos de história. Que bom. Ela começou lá conosco. Tinha quantos anos, Raíssa? Eu tinha 8. 8 anos. E aí, Raíssa, o que te levou para esse viés, assim, para essa vertente aí? Tu tens algum parente que é surdo ou não? Arreta um pouquinho mais pra cá, Raíssa. Vem um pouquinho mais pra cá, até pra poder captar melhor. Deixar bem aqui no meio, que aí capta legal. Pode vir pra frente falar. Isso, daí tá bom. É interessante porque eu não tive contato com surdos, né? Eu já vim ter contato com os surdos no ano de 2019. E foi pela pessoa do professor Fabrício Balieiro, inclusive agradeço, na criação do Instituto, porque a minha tia, Rosângela Martins, ela fazia parte do Instituto e aí ela sempre tinha esse contato em casa. Ela é irmã do meu pai, então a gente era muito próximas. E aí o que ela aprendia com ele, ela repassava para mim. E aí como no tempo em que o Instituto estava tendo seus ensaios na Escola de Orlando de Nascimento, eu ia visitar e aí quando eu olhava eu ficava maravilhada, porque aquela sinalização, o mexer das mãos e as músicas eram muito impactantes.
E aí teve um dia que essa pessoa aqui me chamou, e aí a gente foi tendo esse contato, a gente foi tendo esse convívio, e a partir do momento em que você se encontra realmente naquilo que você ama, você não para mais. Exatamente. E aí nós estamos aqui. Que bom. E olha, Seja a gente bem-vinda, fica né? feliz porque você falando, a gente percebe o seu entusiasmo, a sua paixão, né? Pela Libras, por todo esse universo. Então, a gente só tem que parabenizar o professor, parabenizar você, Raíssa, viu? Por todo esse seu entusiasmo, que você continue sempre assim com essa garra, que você, que já é fruto do Instituto, do projeto, multiplique, né? Replique seus conhecimentos, que outras pessoas possam também vir fazer parte do Instituto, né, professor? Raíssa, muito obrigado. Tchauzinho para os nossos inscritos no canal aí. Valeu. E Fabrício, só uma curiosidade aqui. Além das mãos, né, existe uma comunicação com o corpo todo. Inclusive a expressão facial também, ela existe também nesse processo de Libras, não existe ou não? Que eu vejo quando vocês fazem, mas fazem um trejeito na boca, também conta isso? A língua de sinais ela tem parâmetros, são Sim. 5 parâmetros para a construção de um intelexal, que é a configuração de mão, que é a forma em que a mão ela vai existir durante a realização de um sinal. Por exemplo, só aqui, esse aqui. Essa é uma configuração de mão do alfabeto manual. Que o alfabeto manual não é língua de sinais. É um empréstimo linguístico da língua portuguesa para a língua de sinais. Sim. Então, isso aqui é o Y. Com essa configuração de mão, eu crio um sinal. Só que, para isso, eu preciso de mais 4 parâmetros. Por exemplo, essa é a configuração de mão. O ponto de articulação desse sinal que eu vou fazer é aqui. É a altura é o espaço neutro, a altura do ombro da minha mão, que está a minha mão. O outro é o movimento. Esse movimento eu vou fazer. É o movimento retilíneo, reto, para frente. O quarto parâmetro é a orientação. O que é a orientação? É a palma da mão. Eu disse assim, que a minha mão vai estar em Y, no espaço neutro, a altura do ombro, mas eu não disse como é que vai ficar a palma da minha mão. Pode ficar assim, pode ficar assim. Eu não disse. Eu só disse que tem um movimento para frente, eu só disse que tem um movimento para frente. Só que essa orientação diz que a palma da mão fica para baixo. Para baixo, isso. E a orientação, e o último, que é a expressão facial, ele determina um sinal. Avião. Entendi. Helicóptero. São as onomatopeias que existem na língua falada, que na língua de sinais se constrói pelo rosto ou pelo corpo, né? Que é a expressão de um som. Então, assim, roubar, triste. Não precisa, existem sinais que não precisam, por exemplo, só das mãos. É um conjunto de obra, né? Eu não posso fazer o sinal de triste. Eu preciso raiva, ódio, amor. Então a expressão facial é a coesão seria a coesão. Sim. Que interessante. Então ela se constrói desse jeito. Então construiu o Mãos de Ouro 2014 com início das ações sociais, trabalho com crianças, que foi prova agora há pouco da Raíssa, e 2015 nós fomos para 5 municípios do Marajó. Mais 5. Mãos de Ouro, a sede, e as filiais. Bagre, Portel, Curralinho, Boa Vista e Anajás. Aí nós fomos para lá. Certo. Vamos falar um pouquinho, vamos focar um pouquinho nessas filiais aí. Eu acompanho suas redes sociais, né? Redes sociais do Instituto também. E eu acabei acho que há 2 semanas atrás, antes do final do ano, você, professor, estava viajando por esses municípios, né? Fazendo curso de capacitação para os professores. Queria que você falasse um pouquinho da importância desses cursos, que já falam por si só, mas importância da gestão, do gestor municipal, do secretário de educação, enfim, das pessoas, em apoiarem esse movimento. Que eu vi que lá em Bagre, o prefeito Clebinho, né, ele é uma pessoa que apoia muito, né? Fale um pouquinho desses municípios aí, da maneira como é feito esses cursos lá. Certo. Então vamos lá.
2015, nós iniciamos em outros municípios, né? E quando você falou agora há pouco sobre a minha ida em outros municípios, né? Eu estou muito feliz do trabalho que foi desenvolvido na cidade de Bagre, na pessoa do prefeito Clebinho. Ele foi generoso, hospitaleiro. Ele foi um grande profissional, né? Um grande gestor. Foi o único prefeito que esteve dentro da minha sala de aula em toda a minha história de trabalho. Então, assim... Ele foi para lá assistir. Ele foi lá. Foi lá, deu boas-vindas aos alunos, participou, assim, de um período da aula. Então, assim, a sensibilidade dele... Bagre não tinha um trabalho com a comunidade surda. Não tinha. Iniciou agora. Hoje nós fizemos o nosso primeiro curso de capacitação de profissionais ali e tenho absoluta certeza que esses profissionais poderão atender os surdos com melhor qualidade. Né? Então, Clebinho, deixo registrado o meu agradecimento a ele pela sensibilidade que tem, pelo grande profissional que é, e espero que ele continue fazendo esse bom trabalho. Porque, assim, nós não somos governamental, mas nós não torcemos pelo fracasso de determinado governo. Nós torcemos pelo sucesso. Porque, havendo sucesso, todos nós somos contemplados. Exato. Quem ganha é o nosso Marajoara. Se o bom trabalho estiver sendo desenvolvido, realmente é verdade. É o Marajoara que ganha. Então, eu espero que as coisas elas continuem andando no município de Bagre, assim como também estão no município de Breves, estão no município de Portel, Melgaço. Então, durante esse período, nós tivemos assim, passando por diversos municípios, e o último que eu passei agora foi Bagre. Muito, assim, eu estou falando com muito entusiasmo de Bagre pelas pessoas que eu conheci ali. Então, pessoas que estão realmente interessadas em iniciar um processo. Breves está evoluído na língua de sinais, na comunidade surda. Hoje vocês podem ir lá na praça, vocês vão ver alguns surdos batendo papo, conversando. Exato. Há uma libertação na comunidade. Então, isso... Só um parênteses. Na escola onde eu trabalho aqui no Santo Agostinho, eu tenho alunos, acho que são 2 que são surdos. Mas eles interagem ali com os meninos, os próprios colegas também já têm esse interesse em querer conversar, entendeu? E realmente o que tu estás falando é uma verdade. Professor, tem um filme que eu até aconselho aos telespectadores agora tirarem um tempinho para assistir, é chamado de O Seu Nome é Jonas. É como era visto, é um filme antigo, mas atual, com a realidade atual, onde as pessoas eram discriminadas, as pessoas surdas e seus familiares não tinham direito à educação, existia o laudo errado, a maioria, por não saber falar, eles diagnosticavam como retardo mental, e surdos eram tratados como retardados mentais, né? Historicamente. Aí o que acontece? Naquele momento histórico, os surdos não poderiam mexer as mãos porque eles achavam que era um ritual satânico, né? E a partir do momento que nesse filme a mãe ela vê o casal de surdos conversando com uma criança surda, ela desperta. A partir do momento que a maior alegria de um pai, eu acredito, vocês são pais, né? De um pai é ver o seu filho dizendo pai e a mãe ouvindo a palavra mãe. Essa mãe, ela exigia, eu sou a sua mãe, eu sou sua mãe, fala mãe, e ele, porque os surdos não são mudos. Exato. Né? Não são mudos, eles são surdos. Eles não conseguem, devido à ausência da audição, por não conhecer a fonética, a pronúncia, eles não sabem organizar foneticamente uma palavra. Mas eles podem ser ensinados, não podem? Podem ser ensinados. Em breve nós temos surdos que são oralizados. Isso. Posso citar o professor Edvilson. Exatamente. O professor Edvilson fala perfeitamente bem. Exato. Graças ao estímulo familiar também. A mãe do professor Edvilson é uma renomada professora do município. Né? É a professora Tânia, né? Professora Tânia. Minha colega na graduação de Geografia. Então, assim, eles podem falar? Podem, desde que haja uma estimulação. Só que naquele momento eles exigiam que ele falasse. E no final do filme, só cortando, dizendo assim, que ele olha para ela e diz assim, mãe. Ele não falou como ela queria ouvir pelo som, mas ela
viu que ele tem a identidade dela como mãe. Então foi um momento assim muito grandioso daquele filme que nos remete assim grandes emoções. Então os surdos eles foram negligenciados. Os municípios hoje, eu posso dizer a você que eles estão se atentando mais a isso. Coisas que não existiam eram projetos de incentivos como esse. Pois é, mas é graças também ao trabalho que vocês vêm dizendo. Por exemplo, aqui em Breves, isso foi despertado, vamos dizer assim, ou teve uma relevância maior a partir do teu trabalho aqui, né? Porque tu és uma referência não só no município, mas eu acho que no Marajó e agora até fora mesmo do estado nosso, né? E claro que já tinha um trabalho, mas era muito incipiente, né? E aí a partir desse teu projeto aí, dessa atuação, é que acabou despertando também, né, o interesse, inclusive nos gestores municipais. Né? Na próxima semana estou retornando a Bagre, e nós vamos entregar na mão do prefeito local o projeto de lei para aprovação, para o reconhecimento do professor de língua de sinais e do intérprete de língua de sinais. Provavelmente Breves seja a primeira cidade do arquipélago do Marajó que vai... Breves ou Bagre? Desculpa, Bagre. Eu espero que também Breves nós possamos atingir também. Que vai reconhecer esse cargo. Ele já é reconhecido em nível federal, ele já é reconhecido a nível estadual. Ano passado, o atual governador reconheceu e colocou no PCCR da educação. E agora nós precisamos dos nossos municípios também, porque só haverá, por exemplo, nada melhor do que um surdo alfabetizar outro surdo. É língua deles. E não se alfabetiza o surdo dentro de uma sala de aula, não na sua própria língua, é lá fora, é na vivência. Exato. Então o surdo vai mostrar uma árvore e vai dizer isso aqui é uma árvore, isso aqui é uma lixeira, isso aqui é um relógio. E aí ele vai começar a alfabetizar como nós fomos alfabetizados. Né? Exatamente. E professor Fabrício, em seu nome, que o senhor trabalha especificamente com os surdos, né? Eu queria aqui também exaltar não só o Instituto Mão de Ouro, aproveitando que o senhor está aqui, né? Agradecer também e exaltar o trabalho que é feito pelas outras entidades, né? Como a ASBRE, né? Que nós iremos trazer também aqui seus representantes para falar um pouquinho do trabalho. O Centro Aleph, né? Que também trabalha nesse sentido. E a APAI Breves também, né, que agora conseguiu sua sede própria, né, que é o sonho do Instituto também. Se Deus quiser, vai conseguir, né? Então, e outras entidades que também trabalham, né? Então, exaltar esse trabalho desses profissionais iguais a você, que são profissionais competentes, profissionais que são engajados, né, nesse sentido. Então, brevemente nós teremos também outros episódios do podcast com esses profissionais aqui. Assim, o legal de tudo isso é que todos nós trabalhamos assim com o mesmo objetivo, que são as comunidades de pessoas com deficiência. Isso. Por exemplo, o Mão de Ouro, o nosso forte é o trabalho com acessibilidade linguística, né? Esse é o nosso ponto principal, sempre foi. Divulgar a cultura surda e difundir a língua de sinais. Ainda há pouco a Raíssa disse que ela veio ter contato em 2019 com surdos. Por quê? Porque a nossa ideia era de formar profissionais. E aí eu já entro para um outro aspecto. Nós estamos... Aqueles cursos que nós tínhamos que ir para Belém, para Santa Catarina fazer, nós conseguimos trazer para a UFPA. Exatamente, eu vi essa parceria. Em 2019, nós fizemos a primeira turma, que terminou em 2020, de tradutores e intérpretes de língua de sinais do Marajó, formados aqui, e só podia participar pessoas do Marajó. Então, 5 cidades foram contempladas: Salvaterra, Breves, Portel, Curralinho e São Sebastião da Boa Vista. Fizemos o primeiro curso. Todos eles receberam o título de tradutor e intérprete de língua de sinais. Foram 280 horas de formação. Nesse agora, que nós estamos também em parceria com a UFPA, qual é o nosso papel? Organizar junto à UFPA e a UFPA certificar, porque a lei ela deixa claro que caso o Mão de Ouro fizesse uma formação como essa e desse o certificado, esse certificado deveria ser convalidado por uma instituição. E para não haver esse processo de convalidação, que é um processo demorado, bastante burocrático, nós tivemos uma parceria com a UFPA
então não há necessidade de convalidar, porque quem certificou é o FPA. Nessa formação que está havendo agora, que em dezembro desse ano, 2024, nós vamos concluir, são 616 horas de formação. Você já tem que entrar, eles passaram por um processo seletivo com 20 questões e precisavam acertar no mínimo 12. E aí nós tivemos 36 que foram aprovados e estavam estudando, estão estudando conosco. Eles vão sair com 3 títulos: de tradutor de língua de sinais, de intérprete de língua de sinais e de guia intérprete, que é para trabalhar com surdo cego. Né? Sexta-feira agora, eles vão iniciar a próxima disciplina, que é orientação e mobilidade a pessoas surdas cegas. Como é que eles vão se comunicar com o cego? Vamos parar só rapidinho agora para pensar. Uma coisa é eu chegar com o senhor, a pessoa sendo cega, e a gente batendo palma. O senhor está ouvindo? Está ouvindo. Outra coisa é a pessoa sendo surda, mas sendo vidente. Aí você está vendo. Mas e a pessoa que é surda, que não está ouvindo e que não está vendo? Como alfabetizá-la? Como transmitir informação? Aí é um outro mecanismo de ensino, que é a Libras tátil. Que a pessoa, coloque bem assim a sua mão, a pessoa vai ficar sinalizando: quero conversar contigo hoje à noite. É mais ou menos assim. Né? Então, Tem um filme sobre isso que eu já assisti uma vez. Só não lembro não. Ellen Keller é uma mulher surda cega. E aí, pela primeira vez na história do Marajó, nós vamos ter profissionais formados em 3 áreas aqui na nossa terra. E sem necessidade de gastar um centavo. Fabrício, assim, o antes e o depois, por exemplo, da atuação especificamente do Mão de Ouro, dos Mãos de Ouro. Percebeste que houve além, claro, daquilo que a gente chama de como é que chama? Inclusão, mas tu percebeste que também reduziu a questão da discriminação, do preconceito contra os surdos, por exemplo? Tu acha que hoje são mais aceitos do ponto de vista social mesmo? Entendeu? Como é que tu percebeste isso? Aqui sim, professor. Aqui deu uma melhorada assim, significativa. Mas assim, mas ainda tem uma melhorada em um aspecto, aspecto educacional. Eu poderia dizer ao senhor, professor, que precisamos melhorar. Quem dará aula para de língua de sinais é o professor formado em letras com habilitação em Libras. Não é o pedagogo. O pedagogo admite-se na ausência desse profissional. Né? Quem tem que estar na sala de aula a partir do 5º ano são os intérpretes, tornando a acessibilidade, e não o pedagogo. Então, assim, eu sei que é impactoso essa fala, que muitos talvez vão ouvir, vão dizer, vão tirar um emprego. Não. São direitos constituídos. A lei ela deixa muito claro. Então, nós estamos formando a segunda turma de intérprete agora, não é para eles ficarem vacantes em trabalho, é para eles trabalharem. Entendeu? Exato. É para serem reconhecidos como os profissionais. Né? E muitos já estão na área também trabalhando, ou não? Não. Não tem ninguém. Hoje quem está trabalhando são os professores de apoio pedagógico e de... Não, eu estou dizendo que está fazendo esse curso. Alguns já estão no magistério, também já estão trabalhando? Não tem professor, não? Não tem registro. Tem pessoas como as duas que estão interpretando aqui o nosso evento, nossa conversa, elas trabalham assim, esporádicas em empresas, em congressos, em reuniões, mas há necessidade de haver uma lei municipal para que haja um concurso público para que essa intérprete possa atender o surdo que estiver necessitando de atendimento de saúde, jurídico, em todas as áreas, a necessidade disso. Então, houve um avanço? Houve nesse aspecto. Mas aí eu lhe pergunto, professor, o surdo, ele quer ser eternamente dependente de BPC? Em breve, nós temos 8 surdos formados e com pós-graduação. 8. E aí eu pergunto, por que eles não passam em concurso público? Professor, o senhor sabe falar alemão? Não. Se agora
o senhor estivesse desempregado e o senhor fosse fazer um concurso público e a sua prova estivesse toda em alemão, o senhor conseguiria? Não, sem dúvida nenhuma. É injusto, língua Não seria diferente. possível, né? Impossível. É a mesma coisa. A regra gramatical da língua portuguesa é sujeito, verbo e objeto. Né? É isso. A regra da língua portuguesa, sujeito, verbo e objeto. Na língua de sinais é objeto, sujeito, verbo. Logo, o surdo sinaliza diferente de nós. E como é que ele vai falar e escrever de forma diferente? Ele fala de uma forma, por exemplo, sexta vou ao cinema. Na língua de sinais seria cinema, sexta vou. Na língua de sinais, os pronomes interrogativos eles vão para o final, e não para o início de fala, como na nossa língua. Né? Então, assim, aí eu digo assim, como é que eu exijo que o surdo escreva bem, porque a lei ela deixa claro, ela diz assim, que a língua de sinais não substitui a língua portuguesa na sua modalidade escrita. Então, o surdo ele tem que escrever corretamente de acordo com a ortografia da língua portuguesa. Mas ele fala diferente de nós. A estrutura é diferente da nossa. Aí que a gente faz aquela briga lá naquelas conferências, sabe, professor? Nas conferências a gente diz bem assim, que o concurso público seja acessível em língua de sinais. Que a redação seja em língua de sinais. Porque aí o surdo já está aqui, sinalizando, e aí alguém está gravando. A redação dele é essa. Aí ele está vendo alguém sinalizando, ele só vai baixar aqui e marcar. É essa que é. Porque são línguas diferentes. E aí a gente já vem passar como é que se dá a alfabetização de uma criança surda no nosso município. Alguns professores vão dizer, na língua de sinais não existe artigo. Espera aí. Esse sinal aqui, professor, é casa. Casa. Isso aqui é mãe. Isso aqui é ir. Né? Então, na língua portuguesa, eu diria, eu vou à casa da mamãe. Então, nós temos um artigo? Temos um artigo. Né? Eu vou à casa da mamãe. Na língua de sinais, ele vai dizer assim, casa da mamãe, vou. Mas quando eu tiro dessa língua para a língua portuguesa, eu sou obrigado a colocar o artigo. Então existe. Ele só não está determinado aqui. Tipo, vou à casa da mamãe. Não está porque não é a nossa língua. Mas ele está lá. Na língua de sinais, o verbo sempre no infinitivo. Papo furado. O surdo só escreve no infinitivo porque ele foi ensinado no infinitivo. Mas existe o tempo verbal. Se o surdo fizer bem assim, passado, isso aqui é ter. Como ficaria, professor? Como é? Passado? Passado, ter. Ficaria como? Tive. O verbo ter. Do verbo ter? Tive, né? Tive, né? Tive. Se eu faço assim, futuro ter, que seria? Terei. Terei. Então, na língua portuguesa, existem as palavras que elas são compostas. Na língua de sinais, existem sinais compostos para a construção de um item lexal. Né? Então, quando a pessoa fizesse bem assim, olha, existe esse verbo aqui, é ter. Mas ele é ter se for no presente. Se tu fizer no passado, ele vai ser tinha. Se tu fizer no futuro, terei. Então, o que nós precisamos fazer é uma reformulação de ideias de ensino. Né? Aí eu digo para vocês, é necessário pelo menos haver um processo seletivo, mesmo que seja um PSS, para contratação, para ter uma efetivação melhor de políticas educacionais ao surdo. E que esse processo seletivo ele seja como? Que tenha pelo menos uma prova prática. Porque, às vezes, nós temos vários certificados, mas nós não temos habilidades. E nesse processo de ensino, não se precisa ter habilidade, só documento que é relevante, mas que tenha habilidades. Então, são essas falas assim que, às vezes, as pessoas elas não conseguem compreender. Por quê? Porque eu duvido que nós quiséssemos que nossos filhos tivessem uns péssimos profissionais. Nós temos profissionais maravilhosos no município, dedicados, esforçados, mas há uma necessidade de haver uma reformulação de políticas educacionais à pessoa surda no nosso município. Inclusive, eu acho que passa isso também muito por uma formação humanística também, né? Porque os próprios gestores, por exemplo, eles precisam
está embasada nessa questão humanística. A gente precisa ter uma formação humana para ter essa sensibilidade, para saber da importância, né, de atitudes como essa aí, por exemplo, para saber que os outros, que a gente diz que são diferentes por conta de alguma deficiência, né, seja de qualquer espécie, é preciso ter uma sensibilidade. E para ter essa sensibilidade é preciso que haja uma formação humanística, que eu acho que, inclusive, em alguns cursos falta isso. Se ensina muito a técnica, mas se esquece muito dessa questão humanística. E a nossa educação, a rigor, ela é humanística, né? Mas a gente depara com profissionais altamente insensíveis para algumas questões. Por exemplo, na área médica, também acho que precisa dessa formação humanística, né, para essa sensibilidade, para a gente poder, então, ter essas políticas efetivas, né? E acho que isso passa pelos gestores, passa por qualquer atividade profissional. O professor precisa ter uma formação humanística também. Então, todas as áreas precisam disso, porque é só a partir daí que você vai ter essa sensibilidade para perceber, né, a importância de fazer a inclusão, de se fazer acessibilidade para todas as pessoas, de uma maneira completa e geral. Professor, o senhor tocou num assunto até bem interessante, no sentido de eu ter esquecido anteriormente de citar. Foi na área de saúde, né? No mês de novembro, se eu não me engano, foi novembro, eu ministrei um curso, o primeiro curso ao longo desses 23 anos de língua de sinais, voltado para servidores da área da saúde, aqui em Breves. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Foram 40 alunos da Secretaria de Saúde. Então, assim, houveram avanços, esse é um dos avanços que tivemos. Isso. Né? Hoje eu posso dizer, lá no hospital municipal vai ter alguém para atender o surdo. No posto de saúde vai ter alguém para atender o surdo. Então já é o início de um trabalho Exato. que a gente está construindo juntos. Claro que a gente deve elogiar, mas também deve dizer, queremos mais. Mais, exato. A gente louva, a gente agradece, né? A gente fica feliz por essas políticas públicas serem implementadas, mas não pode ficar só nisso. Sim. Né? Esse é o início da primeira turma, depois tem que vir outras, e essa primeira turma já tem que ter outra qualificação, e assim por diante. Aí a gente vai ter um profissional realmente capacitado para atender esse público, né, professor? Aí vocês me perguntam, e os outros municípios? Bom, a primeira vez que teve um curso de língua de sinais em Bagre foi agora. Lá não tem coordenação de educação especial, Melgaço não tem coordenação de educação especial. Então, o que é a necessidade de nós sairmos daqui e ajudarmos os nossos municípios de Marajoara? Então, lá em Bagre, agora sim, eu posso dizer a vocês, esse ano vai ser, eu espero que seja um ano de pleno gozo, de satisfação, de trabalho. E assim como o Melgaço também. Mas existem sim a necessidade de catalogarmos não, fazermos uma busca ativa. Em breves, pelas busca ativa que é realizada pelo grupo de assistência social do município, do Instituto Morro de Ouro, existe cerca de 400 pessoas com algum tipo de perda auditiva no meio urbano de Breves. Eu estou entrando nesse rol aí. Né? Imagina agora no interior, professor. Exato. Entendeu? Exato. E o meu objetivo enquanto pessoa, enquanto profissional, é de ver um desses 8, que daqui a pouco vai ser 9, 10, 11, que são graduados e pós-graduados, assumindo, né, o seu concurso público. Exato. Esse é o foco. Isso aí. Porque a lei ela diz o seguinte, ela diz que a prioridade é para o nativo da língua no processo em concurso público. É que ele, professor de língua, ele surdo, sendo formado, dê aula para outro surdo. Né? Eu acho que é a maior alegria. Eu poderia dizer a vocês, se vocês me perguntassem qual a tua meta para o futuro, eu diria para vocês, eu tenho 4. Antes de findar essa minha vida enquanto carne, né? Eu diria a vocês que uma delas era construir um Morro de Ouro e consolidá-lo. Hoje o Morro de Ouro tem todo o amparo legal para o funcionamento. Nós temos a aprovação do CMDCA, nós temos nosso CNPJ, nosso instituto, nós temos nosso regimento interno. Então, em questão documental, estamos totalmente qualificados. Segundo, vamos ter um processo eleitoral, provavelmente eu não participarei. A necessidade, nós vamos ver ou
de colocarmos alguém para assumir a frente do Morro de Ouro, participando do processo eleitoral, e eu ir para o lado mais assistencialista, né? Eu quero construir a casa do idoso, a casa de repouso para idosos em situação de maus tratos no Marajó, totalmente gratuito, sem vínculo político e vínculo religioso. E tenho a vontade de construir o primeiro centro, um centro de reabilitação para dependentes químicos da ilha de Marajó. Essa é uma meta social. Existe no município um centro? Existe, mas nós queremos construir um outro. Nós temos voluntários enfermeiros, nós temos voluntários técnicos de enfermagem, nós temos assistente social voluntário. Nós só precisamos de um terreno. E nós não queremos um terreno aqui no meio urbano, próximo. Nós queremos passando o Pesque Pague, bem longe, para realmente vivenciar um outro momento. E, por último, tenho fé em Deus que, depois de todo esse processo de trabalho, eu pretendo pedir exoneração do meu cargo, do meu concurso público, olha aí, e ser voluntário na África. Né? É mesmo? É um sonho. Isso depois do doutorado. Depois do doutorado. Mas esse sonho, ele se constituiu dessa forma, sendo voluntário na África, mas conversando com amigos e vivenciando, viajando, a gente percebe que a África é só um espaço geográfico e que pode ser transformado aqui. O nosso Marajó, ele é extremamente pobre e carente. Exato. E eu penso que a minha África é o meu Marajó. Eu cito essa frase em espaços, né? Então, essas são as minhas vontades para o ano à frente, esses anos à frente, meta enquanto pessoa. E espero consolidá-la. Exato, professor. Eu em todos os programas, ou na maioria dos programas, eu sempre procuro citar isso, que a gente pode transformar o nosso Marajó, o nosso arquipélago, e o caminho para que haja essa transformação é a educação. É o único caminho que a gente vai ter. Né? Claro que a gente precisa de investimentos públicos, a gente precisa de pessoas que sejam engajadas, mas a gente precisa educar o nosso povo. Né? Educar no sentido de trazer conhecimento para que eles conheçam seus direitos, para que eles cobrem seus direitos, para que eles tomem a frente das suas vidas e não sejam manipulados. Então, o caminho é a educação. Né? E assim, professor, a pergunta que eu ia fazer para o senhor já acabou de responder, que eram seus anseios, né, para 2024, seus planos. E infelizmente o nosso tempo já está esgotado. E eu quero lhe dizer aqui da minha alegria, né, da minha satisfação, da minha honra de tê-lo aqui com a gente, né, falando um pouquinho sobre a sua trajetória, que é uma trajetória muito bonita, do Instituto Mão de Ouro, que é um instituto consolidado, que hoje nós já temos na raiz aí nos outros frutos desse projeto, né, que a gente tem certeza que vão levar o Instituto Mão de Ouro para outros patamares. Né? Então, agradecer de coração, muito obrigado. O senhor sabe da nossa relação de amizade, às vezes divergimos em algumas questões, que isso é normal do ser humano, mas a nossa relação de amizade e respeito continua do mesmo jeito. Então, eu lhe agradeço de coração. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, né, professor? É isso aí. Eu também, claro, quero agradecer e dizer assim que nós tivemos hoje uma lição, né, de humanidade. Eu acho que tu és uma pessoa iluminada nesse sentido de querer te doar para uma causa tão nobre como essa causa aí, né, que eu acho assim humanística, que eu acho que a gente está precisando muito de pessoas com essa sensibilidade, com esse grau de humanismo, né, no coração, entendeu? E eu fiquei muito feliz de a gente conversar hoje aqui, entender mais como é complexa essa questão, não é tão simples como se imagina no senso comum, né? E tu deste uma aula aqui para a gente, né, e eu fiquei extremamente sensibilizado com o teu conhecimento, com a tua disposição de trabalhar, entendeu? E eu sei que tu vais conseguir o que tu pretendes, porque tu é uma pessoa determinada e iluminada. Então, muito obrigado aqui por nos prestigiar no nosso podcast aqui, entendeu? E ficamos felizes por estar te recebendo aqui nesse momento assim tão bonito para a gente. Muito obrigado, Max Charles, muito obrigado, professor. E agora, quero agradecer a vocês e deixar as portas do Instituto Morro de Ouro abertas para qualquer eventual momento de parceria ou de visita. Isso. E deixar bem claro que todas as instituições têm sua relevância dentro desse processo. Que a ASBRE, que trabalha com a comunidade surda, continue tendo força para lutar pela bandeira. Que o MIM, que
que é o Movimento de Inclusão no Marajó, na qual da saudosa professora Edivana. Continue tendo força para levar ao Marajó esse movimento de inclusão. Que o movimento de mães de crianças autistas continuam tendo forças para lutar pelos direitos de seus filhos. Que as pessoas da ASBRE, os profissionais da ASBRE, seus familiares, da APAI, e teus profissionais continuem exercendo a sua função, seu trabalho com bastante denodo, como estão fazendo hoje em dia. Então, que nós possamos estar de mãos dadas para construir um Marajó mais inclusivo, um Marajó cheio de oportunidade para as pessoas que durante anos foram esquecidas e foram deixadas dentro de um espaço isolado. Hoje, enquanto profissional, estou muito satisfeito de ter participado com vocês desse momento. Eu espero que nós possamos ter grandes momentos juntos e possamos construir nossas ideias e realizar nossas vontades durante o ano de 2024 e anos à frente. E é isso. Nós estamos aqui com uma finalidade: continuar lutando pela comunidade surda do Marajó, continuar zelando pelo bem e pela vida de qualquer marajoara, para que nós possamos assim festejarmos. Já choramos muito durante a pandemia. Perdemos pessoas maravilhosas durante a pandemia. Mas está na hora também de nos reerguer, de valorizar quem é nosso, de valorizar nosso açaí, de valorizar nossa terra e tudo que há de melhor dentro do nosso município, da nossa região. Muito obrigado pelo convite. E é isso, o Instituto Mão de Ouro, as mãos que transformam vidas, estará sempre de portas abertas para atender todo e qualquer marajoara de bom coração. Tá certo. Muito obrigado, professor Fabrício. E, infelizmente, chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast Breves Histórias, hoje recebendo a visita do nosso querido amigo, professor Fabrício Balheiro, do Instituto Mão de Ouro. Inscrevam-se no canal, compartilhem, deixem sugestões. Nós vamos deixar o contato do professor Fabrício, do Instituto, para que vocês, das redes sociais, para que vocês conheçam o trabalho, façam uma visita. Ainda tem vagas para quiserem colocar seus filhos para participar do projeto. É só entrar em contato com o Fabrício. Enfim, acompanhem o podcast Breves Histórias, entrevista completa no YouTube e os cortes lá no Instagram e no Facebook. Tá, pessoal? Um abraço e até o próximo episódio do podcast Breves Histórias. Valeu!